O sistema foi estabelecido desse jeito e foi construído, né, por pessoas malignas nesse sentido de manter um certo status quo. Não sou eu hoje que vou mudar, né, a situação. Então tu tem aí um ginocentrismo, né, ou seja, essa questão aí basicamente da consideração, assim, uma tendência ou visão, né, de mundo que coloca aí a mulher como foco central. Esse termo ginocentrismo ele vem da língua grega, né, então tu tens aí essa questão dos interesses femininos aí dentro de um foco central, privilegiando a sua perspectiva, as necessidades, os desejos, né? E tudo isso vindo dentro de uma questão, né, que é feminista e que infelizmente adentrou o meio religioso, que não era para ter acontecido isso, mas em virtude da emasculação, né, do ser humano homem, né, basicamente, eles vão se tornar cada vez mais fracos e permitir o total controle feminino dentro da religião. Entendeu? Então, assim, uma coisa que era uma hierarquia básica, simplesmente colocada na escritura sagrada, nos marcos antigos, e aí todo um esforço de remodelação da coisa até o ponto de se transformar no sistema atual. Entendeu? Hoje tu tem mulheres pastoras, líderes de igreja, inclusive ministérios, né, que basicamente massageiam muito essa questão de ego feminino, entendeu? Programações específicas para elas. Inclusive tem um relato mesmo de uma briga que aconteceu dentro de uma igreja justamente porque o pregador, ao invés de pregar a Bíblia no púlpito, né, no dia da mulher, né, ao invés de ele falar de Deus, falar da Bíblia, né, das doutrinas bíblicas, ele foi exaltar ego de mulher. E não deu outra, porque elas mesmas começaram a confusão da igreja depois, por problema de relacionamento, alguma coisa assim. E aí no mesmo dia se instaurou uma comissão na igreja para tentar resolver. Entendeu? Aí uma irmã ficou de mal com a outra e tal, e assim, óbvio que o problema não era só esse, mas foi desencadeado porque, ao invés de, quem sabe, o cara ter pregado a palavra de Deus ali, que teria, de certa forma, agido positivamente nessa questão, não, ele foi exaltar ego de mulher. Lembrando que o Dia da Mulher é muito mais um dia da reflexão, nesse sentido das ações humanas, do que de comemoração, né, que nem o pessoal faz. Parece que nem conhece o que aconteceu naquele dia. Então é curioso ver essa questão do ginocentrismo, né, nas igrejas, o feminismo que já adentrou, né, dentro do meio, e aí basicamente algumas ideias aí surgem, né, a questão da definição, contraste com o androcentrismo, o uso e as interpretações e também o próprio feminismo. Né. No caso aqui da definição, né, o feminismo pode ser entendido como uma crença explícita ou implícita de que o mundo gira em torno das mulheres, né, o foco dominante, exclusivo das mulheres, né, em teoria ou prática. Então basicamente não vai ser propriamente um androcentrismo, porque o androcentrismo ele foca no homem. Então, o homem é a medida de todas as coisas, etc, etc. É uma frase lá de Protágoras de Abdera, era um filósofo bem antigo. Mas o feminismo ele vai inverter a polaridade e vai transformar a mulher aí no centro universal. Então, basicamente, elas vão buscar não só os direitos, mas também a sua supremacia frente aos homens. Né? Que nem tinha uma mulher até no Instagram, né, que falava, dizia que o homem serviu para trabalhar, né? Ele foi criado para isso, né? E criado para servir as mulheres. E curiosamente, tu ia ver o Instagram da moça, era cheio de mensagens bíblicas, etc, etc, né? E ela ali defendendo um princípio que é totalmente contrário à questão do próprio evangelho em si, né? Porque primeiro foi criado Adão, depois foi criada a mulher, entendeu? E além disso, a briga no céu foi por posição, entendeu? Lúcifer, seu ego, quis cobiçar, né, a posição de Jesus Cristo. Então, claramente, assim, não tem esse princípio de igualdade universal e tu não tem necessariamente os mesmos direitos ou os mesmos privilégios dos outros, entendeu? Então, assim, cada um é meio que no seu quadrado, só que isso não é aceito. Então tu tem aí uma guerra entre homens e mulheres, não só assim uma guerra acentuada desse âmbito político, né, mas também dentro da própria igreja, entende? Tanto que os pastores deixam de pregar a Bíblia, né, pregar alguns textos da Bíblia, porque eles não querem ter problema com mulher, entendeu? Exatamente porque, no caso, eles sabem, né, o que pode acontecer, ou então alguma coisa do gênero. Então é curioso isso, né, tu vê aí o meio cristão, pra mim não faz diferença nenhuma, porque eu já tô fora, né, então se o Paulo quiser quebrar lá dentro, lá que quebrem. Entendeu? Agora a questão é eu manter fidelidade em relação ao que está escrito, entendeu? Então, assim, basicamente a questão aqui é de quem tem o poder, né? Então, o feminismo de um lado e o androcentrismo, o machismo que elas falam, né, do outro. E tentando ali, de certa forma, se relacionar e misturando coisas com elementos cristãos, né, que tem que ver com Bíblia, outras coisas mais, tentando fazer meio que uma releitura. Então aí é basicamente o contraste com o androcentrismo, então é o oposto, né, ao feminismo do androcentrismo, que coloca aí o homem como ponto central. A questão também, né, inclusive dos usos, né, das interpretações também, né, porque tu tens aí essa tendência de priorizar a capacidade reprodutiva feminina, proteger, prover, né, para mulheres e crianças, né, visto por alguns aí como essa questão mais ancestral, né, e aí tudo vai puxar o patriarcado, né, de que ao longo da história diferentes fatores culturais também contribuíram para o desenvolvimento de atitudes, né, que levavam inclusive essas ideias ginocêntricas. Inclusive o próprio Briffault, né, ele comentava muito essa questão também de que as sociedades antigas eram muito matriarcais,
nesse conceito de tentar privilegiar sempre mulheres e crianças, aí o homem meio que se ferrava nas guerras e tinha que ter a obrigação de prover, de proteger ali, né, o recinto ali onde eles ficavam. E basicamente o cara que era solteiro, convicto, que estava saindo fora do sistema, né, já naquela época era totalmente ostracizado, tanto pela religião como também pelos próprios líderes, entendeu? Que faziam parte ali de determinada comunidade. Então é curioso ver essa questão da história aí, porque de fato há uma tendência séria nessa questão do homem de prover, de proteger. E essa coisa muitas vezes é interpretada pelo feminismo como sendo algo ruim, né? Então o fato do homem ter ali feito as coisas que fez, né, basicamente para eles foi algo errado. Então ele deveria ter deixado a mulher fazer as coisas, né? Isso daí é bem interessante nessa visão. Então assim, basicamente, né, indo dessa parte do ginocentrismo, né, tu tens então o feminismo, essa questão de algumas vertentes dele, né, especialmente aí essa questão do feminismo da diferença, onde surge aí a partir da segunda onda, né? Então algumas vertentes do feminismo, especialmente o feminismo da diferença, né, que surgiu na segunda onda feminista aí por volta de 1970, eles adotam uma postura ginocêntrica que valorizam aí e buscam trazer de volta nessa experiência feminina e no tocante à resistência à dominação masculina. Não é só uma tentativa de dominar os homens, mas também de dar voz e prioridade às mulheres em um mundo historicamente dominado por perspectivas masculinas. Então vai buscar a supremacia, entendeu? E assim, é algo que vem do mundo, é algo que vem de fora totalmente da religião. Não deveria entrar, mas encontra guarida, porque tu tem muita gente muitas vezes se convertendo e aí traz essas visões e aí vão reinterpretar justamente a Bíblia. A não ser se a pessoa fosse profeta, né, ela poderia fazer isso, mas como pessoas comuns, né, não tem o direito de reinterpretar as coisas que já foram escritas, entendeu? Então assim, basicamente tu tem aí de certa forma um contraponto mundano a essa questão, né, do surgimento desse tipo de feminismo e outros também, que vem aí através de grupos, né, como o Men's Rights Activist, né, que tem que ver com essa questão da sigla, né, do Zema Race, que simplesmente de forma crítica vem alegando que a sociedade moderna é ginocêntrica, né? Isso gera discriminação sistemática contra homens. Então aí a guerra já vai começar nesse contexto mais jurídico, né, que tem que ver com esses aspectos nesse sentido. E aí todas essas interpretações, né, são muitas vezes contestadas pelas feministas, né, que argumentam que se distorce então ou se ignora o conceito aí da persistência do patriarcado. Óbvio que nessa questão toda tem críticas, tem distorções, né? E isso daí é importante de estar simplesmente avaliando, porque vai interferir. Então tu tem o ginocentrismo de um lado, o androcentrismo do outro, essa questão do feminismo também, né, de uma forma geral, né? Elas falam muito do feminismo, dessa questão de tu tem homens e mulheres ali, e aí as mulheres quererem a supremacia absoluta, né? Isso daí não é o feminismo, porque o feminismo tem que ver só com os direitos, a busca por igualdade de direitos, de gênero, etc, etc. Só que, né, quando tu vai ver na prática, o que acontece é justamente que elas vão tentar a supremacia absoluta, entendeu? Seja usando inclusive o Estado, né, como meio, e girar essa máquina, né, que tem que ver então com a busca então por colocar a mulher meio que num pedestal, né? É por isso que se torna a adoração feminina. Então se busca, justamente assim como as sociedades antigas, né, essa questão de supervalorizar então a figura feminina e aí meio que pedestalizar ela e transformá-la num deus, literalmente. Então é ela no centro de tudo. Então trazer isso para o mundo cristão, né? Então todas as programações seriam voltadas a esses aspectos femininos, deveriam ser feitas por elas também. E aí toda essa adoração rolando, né? Inclusive dentro do âmbito do relacionamento cristão também, entendeu? Onde o cara vai meio que ser o capacho dela, vai fazer tudo, vai prover, proteger, né? Não importa o nível de promiscuidade que ela teve no passado, tudo isso aí não importa, porque ela se converteu a Deus e se tornou meio que virgem espiritual. E aí aqueles caras que estão casando com ela simplesmente vão sofrer as consequências, mas vão achar que estão sendo homens de verdade, exatamente porque estão seguindo essa cartilha ginocêntrica dentro da comunidade religiosa, né? Então eles vão ser cristãos feministas também, entendeu? Cristãos muitas vezes emasculados, que não vão buscar assim meio que uma posição, né? Só que isso é irrelevante, né, no tocante a essa questão de solteiros convictos também, porque eles como não estão no jogo, né, não tem como atingir eles via alguma medida legal nesse sentido. Então, assim, só os caras que estão dentro de um relacionamento, dentro de um jogo, dentro de um casamento, dentro de um namoro ali, é que estão com raio de ação disponível para ser atacado por algum tipo de lei, né, que vem aí em virtude delas. Mas agora a questão é, o cara realmente que é cristão ali dentro, ele perceber, né, o nível de adoração que está sendo feito à figura feminina, tá? Inclusive a própria teologia feminista também envolve essa questão, né, de adoração aí das mulheres, né, porque tu tem essa parte aí justamente não só do feminismo em si, né, mas de como a adoração das mulheres ela vai ocorrer dentro das igrejas cristãs, né? Então tu tem primeiro um discurso religioso, onde basicamente tu vai ter esse espaço, né, porque tu tem ministério de mulheres,
E esse entendimento, de fato, de que, embora o cristianismo ele negue em sua doutrina e teologia ortodoxa que não adore a mulher, né, na prática a coisa é diferente, entendeu? Se fala ali, basicamente no discurso, essa questão, de que a adoração no cristianismo é reservada exclusivamente a Deus. Adorar qualquer criatura, seja ela humana ou não, é considerada idolatria e vai contra os princípios fundamentais da fé. Formas de valorização, honra ou ênfase no papel da mulher dentro das igrejas podem muitas vezes ser o quê? Interpretadas de diferentes maneiras, inclusive dessa questão de adoração também. Entendeu? Porque tudo aquilo que de fato desvirtua ou então eclipsa, né, a adoração do homem, né, para com Deus, se torna um tipo de ídolo, um tipo de meio, né, pelo qual a pessoa vai estar simplesmente substituindo Deus por alguma coisa criada. Entende? Então, assim, o que acontece dentro dessa visão é que muitas vezes os homens fazem de tudo, até prejudicar outros homens, né, simplesmente por causa delas. Isso dentro do meio cristão, né? Quantos caras por aí que simplesmente tem essa adoração, né, ginocêntrica, diz simplesmente, tipo, tudo que as mulheres fazem ninguém pode criticar, entendeu? Porque tá tudo certo. E aí não são mais mulheres, são seres de luz, não é agora. Então vou passar a me referir a esse sentido. Então seres de luz devem ser honrados e privilegiados dentro da comunidade cristã, porque se juntam, obviamente, todas essas perspectivas feministas com alguns textos convenientemente selecionados que vão embasar justamente isso, entendeu? Então é parte dessa ideia do discurso. Então se vai dizer que não adora as mulheres, mas na prática a coisa é totalmente diferente, entendeu? Então assim, a Bíblia ela apresenta o papel da mulher, né? Obviamente algumas visões, como por exemplo essa questão da complementariedade, entendeu? E liderança, né? Algumas ideias nesse sentido aí são apresentadas. Então em certas passagens, alguns no Novo Testamento aí, ensinamentos sobre complementariedade de papéis entre homens e mulheres. E aí é enfocado que a liderança do homem da família na igreja. Então tu tem aí basicamente a liderança firmada na figura masculina. Só que a ideia dessas pessoas é simplesmente pegar e meio que inverter a coisa. Eles removem o marco antigo e aí substituem por outro, reinterpretando. Então basicamente essas passagens são reinterpretadas de diversas formas, né, pelas diferentes denominações cristãs, e gerando debates então sobre essa questão do papel da mulher, as posições de liderança também no ensino. Então assim, alguns exemplos bíblicos são apresentados para sustentar essas questões todas. Então tu tens aí mulheres de grande fé, importância, né, como a própria Maria, mãe de Jesus, principalmente dentro de círculos católicos, né, que vão dizer que veneram Maria e tal. Tem outras mulheres também como Débora, Ruth, Esther, Maria Madalena, Lídia e outras, né, que desempenharam papéis vitais na história bíblica e também no início, no caso da igreja cristã. Só que assim, são mulheres ali que assumiram um determinado papel ali de liderança, só que entenda-se que eram em contextos de certa forma específicos, entende? Porque, primariamente, obviamente, os homens é que muitas vezes se omitiram nessa questão e aí elas tiveram que tomar, de certa forma, um protagonismo ali nesse sentido, entende? Outros exemplos também de complementariedade e liderança também vão aparecer, né? Com outras mulheres também no Novo Testamento aparecendo aí, nesse sentido, assim, da própria igreja, né? Então, tu tens o discurso religioso, a Bíblia e o papel da mulher, e aí simplesmente essa entrada, então, do feminismo dentro do meio religioso. Então, atualmente, dentro das igrejas, você vê muitos ministérios femininos, onde tu tens ali muitas vezes lideranças fechadas, né, só de mulheres, e meio que qualquer um que tente ali, de certa forma, fazer alguma coisa já encontra uma certa barreira territorial, entendeu? E os pastores enxergaram de fato que as mulheres são chave dentro da matrix religiosa, né, essa questão do ponto de contato. Então, em igrejas cristãs em geral, o que elas fazem? Elas reconhecem de fato a importância fundamental da mulher na família, na comunidade, no corpo de Cristo, né, e vão procurar colocar isso em cada vez mais evidência. Em alguns contextos pode haver uma ênfase excessiva, entendeu? Então os caras vão colocar elas no pedestal, literalmente. E aí essa questão do enaltecimento, né, do papel da mulher, né, e obviamente cobrando todas as responsabilidades em cima dos homens, porque assim, o papel masculino tu tem que manter o teu, né? Só que elas podem abandonar o delas. Então é curioso isso, porque embora se diga que não é adoração, né, é óbvio que claramente é porque elas se colocam então como centro da igreja. E aí, basicamente, não tem mais lideranças masculinas, né? São pastoras, são líderes de ministérios, entendeu? E que pregam as coisas lá e as pessoas vão aceitando, né? Sem nenhum tipo de reflexão. A própria ideia de veneração de Maria, né? Quando tu vai ver ali nos evangelhos, não tem nenhum discurso de Jesus que ele mesmo faz o enaltecimento de Maria, entendeu? Então, assim, nenhum discurso relevante dele, como o Sermão do Monte, alguma coisa assim, ele disse para adorar ou venerar Maria. Mas só que não, por causa dessa questão toda, né, de veneração feminina, etc, etc, aí tu tens então o cristianismo abraçando isso. E assim, não num tempo feminista, né, mas bem antes.
Então aí basicamente essa ideia de adoração da mulher nas igrejas cristãs, ela não se limita a essa questão só de tipo do que os caras fazem, né? Mas é toda uma ideologia que vem a partir do feminismo de fora, né, do mundo, e aí entra, né, vertiginosamente ali pelas lideranças das igrejas, né, que a maioria faz faculdade, faz algum outro tipo de estudo totalmente fora. Então assim, não se adora exclusivamente a Deus no meio religioso, entendeu? Que tenha então uma supervalorização do papel da mulher e abordagem de interpretações que venham aí a agir de forma conveniente, né? Coadunar com isso. Então é bem interessante essas questões, né? A supervalorização feminina desses ministérios, pregadoras, pastoras, influencers, né? E os caras adorando, né? E o pai, que deveria ser adorado, aí deixado de lado. Agora, o surgimento do feminismo cristão, né, dessa teologia feminista, como é que isso entrou? Basicamente, aí tu tens aí no final do século XIX, né, um grupo de mulheres norte-americanas, lideradas aí por Elizabeth Stanton. Né, então, eles começam a examinar passagens bíblicas, né, sobre a mulher, interpretando-a sobre uma nova consciência de si. Né? Então, essas mulheres aqui se transformaram agora em profetas. Né? Elas vão pegar e vão reinterpretar a coisa de acordo com uma luz de uma nova consciência. Né? Então, tu tem aí justamente essa questão. E tu vê assim o discurso, né, se comparar ali com Gênesis 3, né, claramente o mesmo discurso que Satanás vai utilizar para tentar Eva, ele vai utilizar também da formulação do como, né, esse feminismo vai entrar dentro da teologia cristã. Entendeu? Que é simplesmente a questão da supervalorização delas. Né? Então tu vai ter um conhecimento, uma luz, uma interpretação nova, né, se tão somente você se colocar ali numa posição de evidência. Entende? Então assim, sereis como deuses, né, conhecedores do bem e do mal. E aí as mulheres começam o quê? A questionar as interpretações patriarcais da Bíblia. Entenda-se que eram interpretações do jeito que os textos estão, né, naturalmente. E aí começam a reinterpretar essas coisas e simplesmente questionar os marcos que já haviam sido estabelecidos. E aí simplesmente vão usar um argumento histórico, né, sobre essa questão de limitação do papel da mulher como uma justificativa para esse tipo de mudança. Óbvio que nessa descrição aqui não está abarcando toda a realidade, mas o fato é que as coisas foram mudadas. Os valores foram invertidos e simplesmente as interpretações também foram alteradas. Agora, simplesmente por causa da teologia feminista, tem uma série de aberrações aí que vão surgir nesse sentido, inclusive de igualdade, complementarianismo, uma série de outros ismos, né, que vão aparecendo, que simplesmente vêm em virtude dessas questões, né, do como essa reinterpretação foi feita. E aí dentro da teologia feminista, simplesmente tu tens então um movimento que reexamina as tradições, as práticas, escrituras e teologias cristãs. E aí, simplesmente nesse reexame, tudo se parte a partir de uma perspectiva feminista, que busca o quê, né? Basicamente, elas vão combater aí as estruturas patriarcais, ou seja, pegar e analisar, então, e desafiar formas como o patriarcado se manifestou na doutrina. Então, tudo que é patriarcal ali vai ser redebatido, vai ser reinterpretado, vai ser simplesmente pego todo aquele escopo, né, e alterado. Aí depois os caras falam aí que não estão acrescentando nem tirando da palavra de Deus, né? E os conceitos vão sendo alterados para simplesmente ter essa elevação artificial delas e esse rebaixamento do homem, entende? Então a ideia é reinterpretar as escrituras, propor novas leituras da Bíblia que valorizem a mulher, destaquem a presença feminina na história bíblica e questionem interpretações que justificam a subordinação. Então não querem ser submissas, ser servas. A ideia é mudar isso e colocar elas em posição de destaque, e aí dentro da Bíblia se comete a ginolatria, né, que é essa questão da adoração feminina, utilizando agora como subterfúgio as escrituras sagradas que mandam adorar o Pai, né, de acordo com a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, versículos 5, 6 e 7. Né? Então tu tem justamente essa questão. Né? Agora, quando que os caras vão falar isso? Não vão falar. E eu não tenho nada a ver com isso, porque eu não tô no meio religioso mesmo, então se o pau quiser quebrar, que quebre lá. Né? A minha missão é simplesmente falar. Entendeu? E nem coagir ninguém a mudar a sua interpretação, né? Quiser ficar com a sua interpretação, ok. Mas lembre-se que retirar marcos antigos, marcos que os pais estabeleceram, é uma coisa que vai contra as escrituras sagradas e até mesmo invade esse princípio aí de simplesmente o cara se desviar, né, para a esquerda e para a direita e ficar tirando e acrescentando, né, do que está escrito, simplesmente em prol de novas interpretações e novas releituras, né, que são feitas. Então basicamente elas vão estar agindo nesse sentido. Entendeu? Então, reexaminando tradições, práticas, teologias cristãs a partir de uma perspectiva feminista. Foco, então, em estabelecer o quê, né? O que elas querem? Promover a igualdade de gênero, os gêneros iguais, né? Então, é uma coisa que vai acontecer. Defender aí a plena participação das mulheres em todos os níveis, né, da vida eclesiástica, incluindo o ministério pastoral e lideranças.
né? Então, assim, muitos pastores, inclusive, fazendo estudo lá do santuário, né? Por que era só homens que eram investidos sacerdotes? E também sumos sacerdotes, né? Por que Cristo escolheu 12 apóstolos? Então tem toda uma questão ali que envolve lideranças masculinas, claras, só que isso daí vai ser reconfigurado, né, a partir de leituras que envolvam essa promoção de igualdade de gênero. Entendeu? E tu vê que a agenda não é bíblica, né? Porque a Bíblia fala que não é para alterar nada do que está escrito. A agenda vem totalmente fora. Então a questão deles fazer releitura e tal, daqui a pouco vão estar mudando termos da Bíblia aí, né? De acordo com o que esses teólogos feministas vão estar fazendo. Vão alterar termos, vão mudar isso, mudar aquilo, né, na escritura. Aí depois não tem como dizer que é a palavra de Deus, né? E os ateus são certos porque as coisas foram mudadas de fato. Então, assim, de fato, você observa isso, né? Essa questão do desenvolvimento então, numa linguagem inclusiva também, né? Então, tu vai ter um uso de termos que são masculinos para se referir a Deus, e aí vão querer mudar isso, colocar termos femininos para se referir ao pai, né? Como se o pai não fosse pai, né? Chega a ser até blasfêmia, né? O que está sendo feito, né? Nesse sentido. Porque os caras querem alterar agora o gênero divino, né? Conforme estava escrito, né? Na Bíblia. Então vão querer alterar isso também, né? Buscando aí uma linguagem abrangente e inclusiva. Então seja Deus com gêneros, né? Então é um negócio meio diferente, né? Que estão tentando fazer, entendeu? E tirar aí os termos masculinos que se referem a Deus, o Evangelho e outras coisas, né? Então assim, a teologia feminista vai focar um pouco nessa questão, né? Então tu tem justamente esse grupo, né, que vai envolver isso. E aí vertentes, né? Então tu tens o feminismo cristão, onde eles vão buscar conciliar a fé cristã com princípios feministas, que basicamente vai detonar com Bíblia, com qualquer outra coisa que envolva o nome de Deus ali, que seja sério, entendeu? Porque se a ideia é, tipo, tu aplicar e reconfigurar a Bíblia para seguir certos princípios feministas, né? Aí eles vão defender a igualdade, né? Que foi basicamente o que Lúcifer defendeu no céu. Não, por que Cristo é diferente de nós, né? Por que ele precisa das melhores honrarias, né? Tipo, o papel ali do Filho de Deus, etc. Não, a gente tem que buscar a igualdade. Então, se ele é adorado, eu também quero adoração, né? Então, que vai estar acontecendo. Então, e o pior é que vão estar trazendo essas mensagens de igualdade, né? E mesclando elas com as mensagens de Cristo. É óbvio que assim é um sentido de igualdade perante a lei, né? Então a lei divina é para todas. Só que a questão dos privilégios, honra e hierarquia, não. Isso daí, os seres são diferentes, entendeu? E muitas vezes não se aceita isso. Tá? Muitos feministas cristãos acreditam que a Bíblia, quando interpretada corretamente, apoia a igualdade e a dignidade de homens e mulheres. Igualdade, mas tem que ver o sentido, né, dessa igualdade aí, entendeu? Outras vertentes, como o igualitarianismo cristão, eles simplesmente vão defender essa questão da igualdade e equidade dos gêneros entre os cristãos, mas que podem não querer se associar diretamente com o movimento feminista mais amplo. Então, assim, eles até aceitam essa ideia de igualitarianismo, de igualdade, etc. Só que eles não querem vínculo com o movimento feminista no geral, né? Porque eles sabem, obviamente, não querem se queimar aí com o que o feminismo defende, entendeu? Até algumas pautas por aí, né? Como uma começa com a letra A e termina com a letra O, né? Que não se pode falar, claramente contra aquilo que a Bíblia apresenta. Entendeu? E aí o que acontece é eles não querem se associar com essas pautas, com essas coisas, né? Porque se uma coisa associa a outra, é óbvio que eles também não querem estar ali sendo queimados por certas pautas que o feminismo defende. E aí consideram pautas seculares também, compatíveis com a fé cristã, né? Então eles têm as razões deles. E aí é essa visão do complementarianismo, então, dessa questão de visão teológica que defende papéis distintos, né? Então, assim, o igualitarianismo vai pregar a igualdade, só que sem tanto vínculo, né, com o movimento feminista. Mas o complementarianismo, ele busca, então, a complementariedade entre homens e mulheres. Então, assim, são papéis distintos, mas que se complementam. Então, na igreja, na família, né, o homem exercendo a liderança e a mulher no papel de apoio. E aí, geralmente, essa visão que se opõe às pautas feministas, e aí vão ser combatidas por ela. Então, tu tem justamente essas visões. E a última visão do patriarcado, que tem que ver com essa visão mais radical, né, que eles falam, esse termo radical aí, que defende uma hierarquia estrita. Então, tu vai ter esses pontos, né? Hierarquia estrita de gênero baseada em interpretações específicas da Bíblia, com a subordinação, então, da mulher ao homem. E aí, isso aqui vai ser questionado, né? Pelos feministas, pelos complementarianistas e também pelos igualitarianistas. Então, é complicado essa questão aí, simplesmente, deles estarem, então, se degladiando. E aí, como tu vai ver, nenhuma perspectiva dessas realmente traduz, né, aquilo que a Bíblia quer dizer. O que poderia ser considerado feminista ou alinhado com princípios feministas na Bíblia? Se fosse pegar para fazer uma comparação, daria para pegar em Gênesis 1, 26 20, até o 28, né, que fala ali da criação, a imagem de Deus e tal, e aí trazer essa ideia como sendo um princípio igualitário, né? Então, homem e mulher foram criados por Deus e são a imagem de Deus. Então, nesse sentido, eles são iguais. Só que aí que tá, né? O pessoal, ele para a partir daí. Só que o que acontece o mundo não continuou perfeito, teve a queda.
e as consequências naturais do pecado. Então, assim, essa outra parte aí é omitida em prol da visão igualitarianista, complementarianista. Então Deus criou o homem o quê? A sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, lhes disse que sejam fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui, a igualdade nesse sentido de criação à imagem de Deus. Só que tem a queda depois, né? Gênesis 3. Tá? Outros pegam aí, por exemplo, o Gálatas 3:28, para falar da igualdade em Cristo, né, também. Então, esse Gênesis fala da igualdade nesse sentido de criação. Gálatas 3:28 traz essa questão da igualdade em termos de salvação. Então, não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, né? Ponto. Então, igualdade nesse sentido. Então, seriam princípios que daria para aproveitar do feminismo. Então, só que lá eles não querem uma igualdade em Cristo, eles querem uma igualdade na supremacia feminina, entendeu? Uma igualdade nesse sentido de simplesmente uma desculpa para tu conseguir, então, tomar, no caso, as funções e papéis dos homens e sujeitar eles. E a igualdade é só um meio para isso, né? Um discurso, brevemente, né? Nesse sentido. Mas aqui, no caso, tanto em Gênesis quanto em Gálatas, tem esses princípios, né? De igualdade, e essa questão é nesse sentido não só de igualdade na criação, mas também na salvação também. Então, em Cristo, todos nós, né, somos um. Né? E a questão, inclusive, dos dons espirituais também, né? Do Espírito Santo, né? O derramamento aí do Espírito. Inclusive, a citação de Joel, né? 2:28 e 29, onde fala ali claramente que vossos filhos, né? E filhas, né? Profetizarão. Então, dons espirituais sendo dados não só a filhos e filhas. Então, assim, mulheres recebendo também dons de profecia, nesse sentido, né? Eu mesmo aqui no canal falo de vez em quando da senhora Ellen White, que é uma mulher. Então, assim, basicamente, tu tem esses princípios, mas não que elas vão se colocar como líderes do povo, né? E exercer a mesma função que um homem dentro do sacerdócio. O exemplo mesmo de Ellen White, ela nunca quis cobiçar um cargo de presidente ali, né? Ou então um cargo de liderança ali para um homem. Não, eu sou só a mensageira de Deus, entendeu? E tua parte aqui só observando. Entendeu? Você sai da linha e profetiza, fala a palavra de Deus, né, para tentar trazer o povo de volta à Bíblia, né, como uma luz menor que conduz a luz maior. Pelo menos era assim o discurso e a forma como se falava. Então tu tens aí, ó, vossas filhas e filhas profetizarão. Tu tens também outros ministérios que foram desenvolvidos por mulheres, né, na igreja. Lucas 1:8, né, o versículo 1 até o 3, né, mulheres aí como Maria Madalena, Joana, Susana, né, seguiam Jesus, serviam a ele com seus bens, né, então de certa forma elas bancavam ali também parte do ministério e apoiavam financeiramente aí Jesus Cristo, de acordo com Lucas 8. Então eram discípulos ativos. João 4:7-42 tem a mulher samaritana, que também se tornou depois uma discípula, etc, né, inclusive Jesus interagiu com ela ali, entendeu? E simplesmente quebrou uma série de restrições que haviam na cultura judaica da época para simplesmente interagir então com aquela mulher e revelar verdades teológicas a ela. Então, ele fez basicamente uma quebra de paradigma ali naquele sentido, mas não tu vê nada demais, né? Não que ela foi lá assumir uma posição de liderança como uma das mulheres que fez parte dos apóstolos e assumiu o papel de liderança na igreja e fez isso, aquilo. Então, assim, tu vê que é uma igualdade limitada, uma igualdade que tem que ver mais com essa questão de salvação, de quebra de barreiras, né, para o alcance, então, da pessoa. Mas, assim, em termos de liderança, nada. Romanos 16:1-7, né, Paulo mencionava também diversas mulheres desempenhando papéis importantes na igreja primitiva. Estava Febe, Priscila, Maria, Trifena, Trifosa, Pérside. Então, mulheres que trabalhavam arduamente, né, no Senhor, Júnia também, né, mencionada. Então, assim, várias mulheres também que ajudavam o ministério. Mas tu vê que, assim, tipo, em papel de liderança mesmo, nada, entendeu? Elas auxiliavam e tal, faziam muitas coisas ali, só que não cobiçavam posições dadas claramente aos homens e seguiam a Deus, né, de acordo com a doutrina, e não tentavam restabelecer, reexaminar os marcos antigos que foram estabelecidos antes, entendeu? E aí tem os textos de fato que eles omitem, né? Então Gênesis 3:16 aí falando das consequências da queda. Então a mulher disse, né, multiplicarei grandemente o teu sofrimento e a tua gravidez, com sofrimento darás à luz filhos, teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Entendeu? Se o trabalho de fato foi uma maldição para o homem, né, a mulher ela praticamente foi isenta das maldições dela pelo próprio homem, entendeu? Que fez isso contra a vontade de Deus. Que é essa questão das dores, né, o sofrimento na gravidez, e ainda por cima essa questão do desejo dele, né, ou melhor, o desejo dela para o marido. E ele te dominará. Agora não tem um outro texto bíblico que simplesmente revoga isso daqui que foi colocado. Senão teria que revogar o trabalho também. E aí todos viraríamos vagabundos, né, de acordo com a vontade de Deus. Que seria absurdo. Mas aí tu vê claramente essa questão deles pegarem e omitirem textos e simplesmente colocarem ali uma releitura sobre outros textos, né? E aí tirar e acrescentar da palavra de Deus. Entende? Então, assim, basicamente a negação da maldição feminina é o que chamamos hoje de feminismo. Entendeu?
que simplesmente ela não vai obedecer ao marido, ela vai querer dominar, né? Então vai assumir a polaridade oposta e simplesmente vai agir de uma forma totalmente diferente ali em relação a isso. Outros textos, por exemplo, né, Efésios 24, a submissão da esposa. Mulheres sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o salvador do corpo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Como elas não querem nem maridos, né, e aí se dizem feministas e etc, e cristãs, né, ao mesmo tempo, né, algumas, daí o que acontece? Elas não vão nem honrar o marido e muito menos a Cristo, e muito menos Deus Pai. Aí ferrou com tudo, né? E o pior é porque é uma ilusão, né, elas acharem que estão seguindo a Deus, seguindo a Bíblia desse jeito, entende? Porque aí elas vão estar simplesmente se auto-enganando, e quando chegar no ajuste de contas, simplesmente vão ver os textos claros, né, que elas mesmas rejeitaram. Então, assim, se elas não querem ser sujeitas aos maridos, nem cristão deveria ser, entendeu? Então, assim, é o básico do básico do básico, essa questão hierárquica, que tentam tirar, né, a todo custo, porque era isso que Lúcifer queria no céu, né, tirar a hierarquia para ele receber adoração também. Né? Então, assim, tu tem justamente essas questões, então uma luta terminantemente contra a questão da submissão em Cristo, né? E essas questões todas nesse sentido. Né? Outra passagem também que vai ser muito utilizada também nesse sentido, 1 Timóteo 2, 11 a 14, a questão do silêncio feminino na igreja, né? Tanto a questão lá de 1 Timóteo, né? E também os textos que falam acerca da submissão, como Efésios 5, 22 até o 24, tu tem justamente essa ideia de, tipo, é contexto cultural, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Paulo estava falando de uma cultura extremamente machista, não sei o quê. Só que essa referência tu não tem no texto, né? Nesse sentido, assim, de, tipo, o contexto, então, vai invalidar a citação, né, que está sendo dito. Então, pelo fato dele ter dito naquele contexto, então a gente pode anular o que está escrito. Né? Então, esse daí seria um raciocínio muito errado nesse sentido. Entendeu? Inclusive ele fala lá, a mulher aprende silêncio, conta da sujeição, não permite, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o homem. Então são duas coisas, tanto ensinar quanto exercer autoridade, né? Mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Isso aqui vai ser um texto também que vai ser muito omitido nessa questão feminista também, dentro do meio cristão, de obviamente eles buscarem supervalorizar então a mulher, e aí para fazer isso tem que negar nessas verdades do texto que ela precisa ficar em silêncio e não exercer autoridade nenhuma sobre o homem, entendeu? Agora quem fala a favor do texto, né, e tenta de certa forma colocar o texto em evidência, aí ele não vai ser enquadrado nessa categoria de tipo, tu não gosta de mulher, tu não sei o que, né? Nesse sentido de tentar meio que desabonar, né, aquilo que está escrito, e o discurso de quem defende o texto. Então, sim, outros textos também vão apresentar outras verdades nesse sentido, 1 Coríntios 14, 34 e 25, mulheres caladas na igreja, entendeu? Não lhes é permitido falar, mano, mas que estejam sujeitas, também a lei diz, né? Se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus próprios maridos, que é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Então, bem claro aqui a citação, né? Eu não tenho como pegar e dizer assim, o contexto lá de Corinto vai invalidar o que está escrito aqui. Entendeu? Só porque era uma cultura patriarcal e etc, e era um problema específico, né? Então, por isso essa citação não vale, né? E aí a pessoa fazer toda uma teologia e encontrar desculpa para cortar o texto, né? Indo contra a ordem de não acrescentar e não tirar, né? Então é curioso essa ideia, né? Remover também o marco antigo nesse sentido, a questão das mulheres caladas, em silêncio, né? Submissas também. Romanos 16, 1 ao 7, né? Que obviamente Paulo vai mencionar aquelas mulheres ali, e obviamente elas seguiam também alguns princípios aí que foram colocados. Então, assim, é bem claro essa questão nesse sentido, né? Então tu tem justamente essas perspectivas todas que tem que ver com a Bíblia, e aí simplesmente se finaliza com esses aspectos, né? De fato, o que se alinha e o que não se alinha. Então, assim, se fosse pegar para comparar, né? A criação do homem e da mulher, né? A imagem de Deus, a dissolução das barreiras de gênero em Cristo, né? A participação ativa de mulheres no ministério de Jesus na igreja primitiva, seriam aspectos que se alinham. Então, mas só que já estava revelado lá, né? Obviamente, se Cristo quer salvar as pessoas, não pode ter barreira de gênero, entendeu? E muito menos barreira de participação ativa de mulheres, ou alguma coisa do tipo, né? Essa ideia é espalhar a mensagem. Então já estava lá os princípios, não tem porquê usar isso como desculpa para trazer o feminismo inteiro para dentro da igreja, entendeu? E aí os aspectos que não se alinham, os caras querendo fazer releitura, né? Essas mulheres pegando textos e trazendo uma nova interpretação, né? Como se elas fossem profetas para reinterpretar alguma coisa. E aí simplesmente textos aí que restringem a liderança, entendeu? O papel da mulher. Então, que muitas vezes são aí lidos e se tenta fazer isso, né? A partir dessa questão de releitura, né? No contexto cultural, né? Teologia, entendeu? Ou mesmo averiguar a intenção do autor, né? Nesse sentido. Então, textos que parecem restringir a liderança ou o papel da mulher, né? Que são interpretados ao longo do contexto cultural, a teologia da redenção, da própria intenção do autor, né? Então, são aspectos que geram debate, né? E basicamente
acontece toda essa questão, né? E aí, essa desculpa para trazer o feminismo, e de fato trouxeram, né, dentro da igreja cristã, transforma então a igreja num baita de um centro ginolátrico, entendeu? Onde Deus não vai ser adorado. Entendeu? Quem está sendo adorado são mulheres que querem posição de liderança, que querem não querem seguir as ordenanças bíblicas no tocante ao básico do que é um relacionamento, querem abandonar o papel delas e cobrar o papel do homem, entendeu? E aí o cara que tá lá no meio, né, simplesmente por questão de libido ou outra coisa do gênero, eles vão simplesmente fazer essa adoração feminina, entendeu? E aí não tem o que fazer, né? Basicamente, os que tentam lutar contra esse sistema dentro das igrejas vão se frustrar duramente, porque a tendência é piorar. A tendência dentro da igreja, cada vez mais, elas ganharem poder e aí ir desvirtuando tudo, entendeu? E aí, basicamente, o mundo cristão, que deveria ser, né, um mundo ali que basicamente serve a Cristo e tal, vão estar servindo a mulheres. Vai estar simplesmente fazendo o gosto das mulheres e simplesmente os caras vão estar sendo os agentes, né, desse trabalho. Então, se tentar mudar o sistema, tu vai ser controlado por ele. É por isso que se fala claramente para sair fora, entendeu? Vai procurar servir a Deus ali sozinho, mas obviamente encontrando pessoas que, de certa forma, coadunem com uma fé parecida, né, nesse sentido aí de congregar, de tentar entender, né, o momento em que se vive, mas a tendência é piorar, entendeu? Então essa questão do ginocentrismo moderno está acontecendo, não tem como fechar os olhos, entendeu? Cada vez mais pregadores falando absurdos por aí, entendeu? E os cristãos homens ali que não estudam a Bíblia, não estão despertos nesse sentido da matriz religiosa, vão estar simplesmente se encurvando e adorando, né, as mulheres e fazendo parte de toda essa ginolatria, né, acontecendo no mundo cristão. E aí fica para refletir, né?